Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia. Estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição e pede que Maria Padilha fale com você. Como eu sempre desejo, não somente que a leitura ela ressoe para a tua vida, mas também que tudo que seja dito aqui, todas as mensagens que a Padilha trouxer realmente possam acontecer para vocês. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho. Enquanto isso, foi embaralhando o tarô. A gente vai se concentrando, criando essa energia, essa conexão com Maria Padilha. Enquanto isso, eu dou uns breves recadinhos aqui do início do vídeo que eu preciso dar. Gente, hoje só não repare tanto nas minhas rosas, porque eu cometi um erro bem grande. Eu deixei a janela aqui aberta e bateu sol diretamente nela. Então elas estão um pouquinho murchas, mas amanhã eu já vou trocar para as novas gravações, beleza? Gente, sou tarólogo há 13 anos, como sempre falo para vocês, mas estou chegando somente agora aqui na internet. Então eu convido, se gostar do meu conteúdo, te inscreve no meu canal. Vai ser muito importante para minha meta de 15 mil inscritos. Nós já estamos com 7.500 pessoas praticamente, então batemos a metade da meta, estamos indo muito bem. O crescimento do canal está muito bacana. E queria convidar vocês também que me seguissem pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Quando eu posto, sempre que dá, eu apareço por lá, posto uma fotinho minha para que vocês me conheçam. Tento criar algum conteúdo bacana. Mas assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muito conteúdo legal. Eu vou ensinar vocês como que eu cuido de Maria Padilha, rituais de atração, de prosperidade, rituais amorosos, tudo que vocês gostam de ver, eu vou poder fazer por lá também. E assim, é claro que tiver um número de seguidores que for suficiente, eu também vou ser liberado para fazer lives pelas redes sociais. Então conto muito com todos. E aqui no meu canal, claro, sempre muito hype, muito comentário, muito like. E deixem para mim, por favor, o número do hype de vocês, pois Brasil e países que falam português aí eu não tenho acesso, porque eu moro na Alemanha. Então é muito importante que eu fique sabendo como estamos com o hype. Gente, um último recadinho muito importante, fiquem atentos com o golpe, fiquem atentos com o perfil falso. Esse recado eu não posso deixar de dar sempre no início do vídeo, tá bom? Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer leituras espirituais, qualquer trabalho espiritual, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, tá bom? E me avisem, mas não respondam porque não sou eu. Quem precisar falar comigo, entre em contato através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Padilha, eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora guie a minha intuição, que guie o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. E que a partir desse momento também eu seja protegido para que nenhum espírito obsessor chegue perto da minha mesa e não impeça de trazer a mensagem que precisa chegar ao coração da pessoa que encontrou esse vídeo. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano. Então que a mensagem venha com verdade, com clareza e que chegue onde ela precisa chegar. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, um ótimo início de semana. Hoje estamos na segunda-feira, nossa primeira leitura da semana. Lembrando vocês, então, que temos leituras aqui no meu canal de segunda a sexta, sempre às 17 horas, tá bom? Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E a gente vai descobrir juntos a mensagem que a Padilha vai trazer no vídeo de hoje. Chegamos com o 8 de ouro, que é a primeira carta que vem chegando aqui. O 5 de copas. A carta da temperança. O 4 de copas. O 6 de ouros. O 3 de paus. A carta da justiça. O 5 de ouro. A carta do sol e o pajem de paus, finalizando aqui essa primeira parte da leitura. A gente tem aqui uma leitura bem forte aqui, me falando até mesmo sobre um pedido de paz. Eu até poderia falar isso aqui que a gente vem encontrando aqui nessa leitura. Eu vejo muita dedicação, eu vejo que você tem se doado muito, eu vejo que você tem se entregue, e até mesmo que durante a sua vida, tá? Por muitas vezes, por muitos momentos, você tem se entregue muito. Até mesmo que esse 6 de ouros ele vem mostrando que sempre que foi preciso ajudar, você esteve disposto a ajudar. E agora a espiritualidade ela também está querendo te ajudar, tá bom? Pode ser que muitos de vocês tenham esperado demais em algumas pessoas. E talvez vocês não tenham reconhecimento, vocês não tenham recebido aquilo que vocês estavam esperando. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, porque como eu sempre gosto de fazer aqui no meu canal, a gente vem carta por carta, para que vocês saiam daqui 100% sem dúvidas
e 100% entendendo a mensagem que a Padilha ela vem trazendo aqui nessa leitura. Eu olho para esse 8 de ouros, a primeira coisa que eu vejo aqui é uma reconstrução. É como eu falei, né? Teve dedicação sua, existe dedicação sua, muita disciplina. Eu vejo que você realmente é uma pessoa que busca melhorias na tua vida, você realmente busca estar bem, você busca o que há de melhor. E muitas vezes não somente para você, pelo que eu vejo aqui, tá? Muitas vezes você já buscou também, até mesmo para muitas outras pessoas. Isso aqui para alguns de vocês pode ressoar para a família, para alguns de vocês pode ressoar para filhos, outros de vocês para amigos. Mas agora é o momento que a espiritualidade que ela te chama para que você olhe para você mesmo. Eu até posso falar que olha aqui para esse 8 de ouros e para essas cartas que já estão chegando aqui na minha frente, eu vejo uma nova rotina na tua vida. Depois de muito aprendizado, agora você consegue encontrar o teu foco, pelo que eu vejo que você está precisando. Mas eu vejo uma grande evolução. A carta do 8 de ouros, ela fala de dedicação, mas ela também fala de evolução. Sabe assim, quando a gente passa por muitas histórias, quando a gente passa por muitos trabalhos, quando a gente se dedica muito a algo e a gente realmente tem uma história, a gente já carrega uma história de vida. E agora você chega aqui nessa parte que é a parte da evolução. De tudo que você viveu, de tudo que você se esforçou. Eu vejo aqui muito esforço. E agora é uma fase de evolução, uma fase de amadurecimento. Eu até poderia dizer que essa carta aqui já com 3 de paus, perdão, aqui muito embaixo, ela até vem me falando sobre estabilidades futuras que vem chegando aqui para você. Você saindo de momentos que estão sendo conturbados, você conseguindo encontrar clarezas, para que você consiga também encontrar estabilidade. Se dedicado você tem, a tua espiritualidade está vendo tudo isso aqui. Mas é importante que a gente fale sobre o 5 de copas. Ele meio que está até junto aqui nessa energia com o 5 de ouros, com o 8 de ouros, perdão, pelo que eu estou vendo aqui. Porque fala um pouco também sobre desapego. Tem dores do passado aqui que elas estão te acompanhando, tem dores do passado aqui que elas estão maquinando ainda dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, dentro do teu corpo, e a espiritualidade ela está querendo fazer com que você pratique um desapego de alguma forma. Existem feridas emocionais, essa carta ela fala muito sobre feridas emocionais, e muitas vezes até perdas que elas foram necessárias aqui na tua vida. Alguns encerramentos que vieram acontecendo com você nos últimos meses ou nos últimos anos, eles são encerramentos que eles, de alguma forma, eles estão te trazendo uma liberdade emocional, eles estão te trazendo uma libertação emocional. E eu vejo claramente aqui nessa leitura, já seguindo pela carta da temperança, eu até posso te falar que essa libertação emocional aqui, ela vem seguida de cura. Como se você estivesse realmente se curando. E se curando de uma fase muito dolorosa, tá? De uma fase muito dolorida que você enfrentou aqui na tua vida. E aí eu preciso lembrar vocês que são leituras gerais no YouTube. Então cada um precisa adaptar para sua vida, cada um precisa adaptar para o momento que tá passando, que tá vivendo. E aí para alguns de vocês pode ressoar algo relacionado com relacionamento. Você ter passado aqui por um relacionamento que de alguma forma, por mais que você tenha aqui se dedicado, por mais que você tenha de alguma forma dado o seu melhor e feito o seu melhor, as coisas não andaram e não funcionaram exatamente como você queria. E aí existem feridas muito profundas aqui dentro que a Padilha te trouxe até essa leitura para que a gente possa trabalhar elas e para que a gente possa realmente encontrar cura para essas leituras. Gente, antes só de eu mergulhar aqui na carta, eu quero só te pedir um comentário. Comente aqui a palavra recomeço, para que eu entenda que a leitura está fazendo sentido para você. Porque dessa forma eu até me sinto livre para continuar gravando o vídeo e imaginar que a gente está realmente frente a frente, que estamos frente a frente. E assim o vídeo ele flui de forma muito mais natural, tá? Então eu já te peço um comentário, que assim eu posso mergulhar na carta com tranquilidade, sabendo que a Padilha vai trazer uma mensagem que ela vai me usar para que essa mensagem venha com certeza e com clareza para você. A carta da temperança ela vem mostrando equilíbrio. Muito equilíbrio e muito alinhamento que vem chegando aqui para tua vida, que vem chegando para os teus novos momentos, mas é necessário que você entenda, é necessário que você aceite também. Muitas coisas do teu passado aqui não tem como mudar, não tem como fazer diferente, não tem como fazer de uma outra forma, mas a temperança ela vem mostrando uma renovação interna muito profunda. E de alguma forma, até depois de tanto caos na tua vida, pelo que eu tô vendo aqui, a carta da temperança ela vem mostrando uma calmaria muito profunda.
Eu até poderia te falar que é a calmaria dentro do caos, tá? Pelo que eu estou enxergando aqui nessa leitura, pelas coisas que eu estou vendo. E a temperança, mais uma vez, falando sobre cura. Cura muito interna. Algo muito você com você mesmo. Se você está se sentindo de alguma forma desalinhado espiritualmente, a temperança ela vem mostrando esse alinhamento espiritual novamente chegando. Onde vem te trazendo autocontrole, onde vem trazendo harmonia novamente para a tua vida. Como eu falei, a renovação interna. E eu vejo que você começa a se reencontrar com você mesmo, tá? Padilha até me traz aqui na minha cabeça que você não deixe, que você não permita que outras pessoas tirem a tua paz de alguma forma. Cada um é responsável pelas suas escolhas, cada um é responsável pelas coisas que fez. E se outras pessoas escolheram fazer, e agora a vida delas está dando errado de alguma forma, que você também não se sinta culpado ou culpada por isso. A temperança ela realmente está aqui para te trazer paz. Mas existe um cansaço emocional muito grande, que eu estou falando com um grupo que está vivendo, que está vivenciando um cansaço emocional muito grande, muito profundo. E esse 4 de copas ele fala aqui que é necessário agora você refletir. Esse 4 de copas é que ele vem me mostrando que talvez para alguns de vocês seja até necessário uma pausa. Para que você não continue talvez ignorando, eu até falarei isso aqui, que é as nuvens, né? Que são a espiritualidade, quando a espiritualidade vem dar pra gente, vem trazer pra gente novas oportunidades, que você não ignore essas novas oportunidades que a vida tá te trazendo por conta de cansaço emocional. É uma fase que talvez se você começar a olhar para dentro de você, você consiga despertar muito. E pode ser até que alguns de vocês aí estão se sentindo desanimados, às vezes pensam, encontro mensagens, mas nada acontece, nada flui na minha vida. Mas quando a gente crê que a espiritualidade coloca no nosso caminho aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa saber, e a gente consegue colocar em prática, as coisas elas também acontecem. E de alguma forma você está mudando as perspectivas da tua vida, você está mudando a forma de enxergar as situações aqui na tua vida. Lembra que eu te falei lá no começo da tua leitura que muitas vezes você ajudou e você não sentiu que você foi ajudado de alguma forma? Eu olho aqui para esses 6 de ouros e eu vejo algum tipo de ajuda inesperada chegando para você. Até mesmo pessoas aqui se mobilizando para te ajudar de alguma forma e tudo começando a acontecer na tua vida de forma muito mais recíproca, onde você encontra apoios verdadeiros e até mesmo muitas portas se abrindo aqui na tua vida. Mas o cansaço ele não está te fazendo ver, o cansaço ele não está te fazendo enxergar de alguma forma. Como se você tivesse tão desgastado aqui esses 5 de copas, como se você tivesse tão desgastado, tão cansado nesse momento, que você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver novas oportunidades chegando para você. Oportunidades que te tiram do lugar que você está de exaustão, que te tiram do lugar que você está de cansaço e que te colocam realmente cercado por pessoas que estão dispostas também a te ajudar. E é muito bonito que eu vejo aqui que você faz por outras pessoas. E você merece esse apoio verdadeiro que eu vejo chegando aqui na tua vida também. É uma troca muito justa, tá? O que a espiritualidade está trazendo para tua vida. E até mesmo a prosperidade, de alguma forma, ela vai começar a te encontrar de forma gradual. Talvez você está pensando muito na tua parte financeira, em como que você vai fazer, em como que você poderia fazer. Mas gradualmente, financeiramente, as coisas elas vão enxergar. Elas vão começar a aparecer para você. Você vai começar a enxergar através dessas novas oportunidades. A Padilha até me mostra aqui nessa leitura que já existem novas oportunidades chegando para você, novas direções, novos caminhos. O sol, né, ele já vem chegando aqui, ó. Vamos chegar aqui nele. O sol ele já vem chegando também para clarear, para trazer as verdades que você precisa. E aqui esses 6 de ouros, para que você entenda que está sendo colocado pessoas no teu caminho que realmente querem te ajudar, pessoas que estão te ajudando a abrir portas. E não te preocupa tanto com o teu financeiro, que a Padilha me mostra, porque as coisas gradualmente elas vão começar a acontecer para você. Eu espero que essa leitura esteja fazendo sentido, espero que você comente aqui embaixo, deixe bastante comentário para que eu saiba. Além de ajudar o crescimento do meu canal, é claro, vai incentivar muitas outras pessoas também que elas comentem, que elas compartilhem um pouquinho da história. E saiba que muitas vezes a história de vocês ela é muito importante, tá, gente? Às vezes os comentários de vocês, eu leio todos eles, claro, não consigo responder todos, porque graças a Deus, graças a Maria Padilha, são muitos comentários, mas eu percebo que muitas vezes outras pessoas leem os comentários, respondem os comentários,
e gera uma interação que muitas vezes não somente a minha leitura vai ajudar, tá? Mas o teu comentário ele pode até ajudar outras pessoas também. Então deixa aqui embaixo a tua história se ela tá fazendo sentido. E se você tá aqui, ó, esperando o futuro, se você tá disposto a abrir esses novos caminhos, a seguir esses novos caminhos, caminhos que eles vão te trazer muita expansão, caminhos que falam também sobre coragem, o 3 de paus ele fala muito, né, sobre a gente conseguir olhar para frente, sobre a gente conseguir olhar para o futuro e sobre a gente ser corajoso também. É necessário que nesse momento, se for preciso uma pausa, se você sentir que necessariamente que existe uma pausa que você precisa fazer para que você se alinhe com você mesmo, para que você se reencontre com você mesmo, faça essa pausa, tá? Se você de repente está se sentindo muito cansado a um ponto de não conseguir tomar decisões importantes, faça essa pausa. Mas é necessário que ela seja curta para que você realmente possa olhar para frente, para que você realmente possa juntar os trapos, juntar as tralhas, se assim for necessário, para seguir em frente. Porque tem sucesso chegando aqui na tua vida, tem muita mudança positiva chegando aqui na tua vida. Eu até poderia falar que olhando para o 3 de paus, que existe um novo horizonte que ele já se abriu na tua frente até alguns meses atrás. O pai já vem me mostrando que já tem novas oportunidades que elas já estão surgindo, elas já vêm surgindo para você. Mas é realmente o cansaço ele não está te deixando ver. O esgotamento ele não está te deixando ver. A tua espiritualidade ela já está te guiando de alguma forma. Olha para os novos horizontes, tá? Tem novos ciclos aqui. A espiritualidade também já tem falado com você sobre novos ciclos. O lugar que você tá já não faz mais sentido para você. O lugar que você tá, você já não quer mais ficar nele. Já não faz mais sentido. Com pessoas que você está, você já não quer mais ficar perto delas. E ao mesmo tempo que a gente também não tá falando de passado. Eu não vejo aqui passado. Eu não vejo pessoas do teu passado te ajudando. O que eu vejo é que são pessoas novas chegando na tua vida, que até mesmo de uma forma inesperada, essas pessoas elas querem te ajudar. Elas vão te ajudar de alguma forma. Mas é importante aqui, ó, de alguma forma, coragem, tá? Você precisa de coragem, você precisa olhar pra frente, você precisa sacudir a poeira. A Padilha fala aqui que ela entende que é uma fase difícil, é uma fase realmente esgotante, até poderia falar que é uma fase realmente difícil e esgotante. Uma fase que talvez você sozinho não está conseguindo, e aí por isso que a espiritualidade está colocando pessoas aqui ao teu lado, para que te levantem de alguma forma. A carta da justiça ela vem mostrando alguns acertos que eles foram acontecendo aqui durante a tua vida, que eles estão acontecendo aqui durante a tua vida. Alguns acertos até mesmo que são consequências de coisas que você viveu, de coisas que você passou, que agora estão exigindo de você também decisões importantes, decisões muito importantes, mas que essas decisões aqui de alguma forma elas também trazem um equilíbrio kármico muito grande para a tua vida. E aí, gente, muitas vezes acontecem coisas, situações na nossa vida que por mais que lá atrás, no passado, a gente não possa voltar, a gente não possa mudar, a gente não possa transformar, mas a partir do momento que a gente resolve elas, a partir do momento que a gente entende que faz parte da nossa história, que faz parte do nosso karma, daquilo que a gente veio viver aqui nessa terra, e a gente realmente consegue vencer, a gente consegue aceitar, resolver e vencer, a gente consegue seguir com muito mais clareza. E aí o merecimento da espiritualidade, ele vem também chegando aqui na nossa vida. Errar, todo mundo pode errar, como eu sempre falo nas minhas leituras, né? Já falei em várias delas. A gente está vivendo a vida pela primeira vez. Por mais que você creia que existem reencarnações, por mais que você creia que existe uma evolução e que a gente possa voltar numa nova vida, a gente nunca lembra o que a gente viveu na vida passada. Sabe? Então, assim, a gente não vem com manual de instrução. Então, muitas vezes a gente acaba errando mesmo. E muitas vezes fazem parte até mesmo do nosso karma. Fazem parte, muitas vezes, daquilo que a gente realmente tem que viver. Daquilo que a gente realmente tem que passar. Mas a partir do momento que a gente passa, a partir do momento que a gente entende, que a gente acerta com o nosso destino, até diria isso, a partir do momento que a gente consegue fazer esse acerto com o destino, esse equilíbrio kármico ele chega na nossa vida. E aí, com responsabilidade, a gente consegue seguir novos caminhos, com responsabilidade a gente consegue entender outras possibilidades, e aí, a partir do momento que a gente resolve, a espiritualidade também coloca um merecimento na nossa vida.
E aí, até posso falar assim pra vocês, tem pessoas que muitas vezes, pode ser que agora eu vou falar, você vai até lembrar de alguém. Tem pessoas que muitas vezes a gente vê que as pessoas envelhecem e nunca mudam a vida delas. Sabe assim, nunca evoluem, sabe? Continuam naquele mesmo ciclo, continuam naquela mesma vida, continuam naquele mesmo peso. Porque elas não se resolveram karmicamente com elas mesmas. Elas não se resolveram com as coisas que elas vieram fazer aqui nessa vida. Tem muita gente que não quer evoluir, ou que fala que quer evoluir, mas que não consegue. Entende? Mas a partir do momento que a gente se propõe a evoluir, a gente percebe que às vezes até mesmo algumas pessoas elas ficam para trás na nossa vida porque a gente decidiu seguir. E aí vem essa história que eu tô aqui te contando. Às vezes alguém que você olha e você vê, poxa, essa pessoa tá com 50 anos, tá com 60, tá com 70, e continua daquele mesmo jeito, sabe? Continua sempre se envolvendo em briga, sempre se envolvendo em confusão, nunca evolui. E já com você não, já com você as coisas estão sendo diferentes. Você passou por muitas fases aqui difíceis, que a espiritualidade traz aqui você para que você entenda de não ficar se culpando, de não ficar arrastando com você. Resolva o que tem que ser resolvido, encare com responsabilidade, com maturidade, para que você também tenha merecimento da clareza que a carta da justiça ela vem trazendo aqui na tua vida. E aí tudo começa a se resolver para você, tá? É realmente um grande recomeço que eu tô vendo aqui nessa leitura. É realmente um grande recomeço, com novas oportunidades, com novas possibilidades. O 5 de ouros, ela é uma carta que muitas vezes ela fala sobre superação, que é o que você está precisando. Esse momento difícil, que muita gente interpreta essa carta somente como algo negativo, né? Eu até entendo que seja uma fase realmente muito difícil, mas que ela está terminando. E que você já teve todos os indícios, não precisa nem ficar aqui falando, você já teve todos os indícios de que essa fase ela está terminando, de que não faz mais sentido para você de forma nenhuma. E você já tentou de algumas outras possibilidades também que não deram certo, mas agora que as coisas elas estão fluindo para um recomeço na tua vida. É uma fase que você supera, por mais difícil que ela tenha sido, tem uma superação muito grande. Eu até posso falar que junto com essa superação muito grande, uma reconstrução. Muitas vezes essa carta que ela fala até sobre dificuldade financeira. Sabe assim, quando a gente tenta prosperar e a gente não consegue? Sabe assim, quando a gente tenta comprar algo e a gente não consegue? Quando a gente tenta de alguma forma juntar dinheiro e a gente não consegue? A partir dessa fase, a partir desse momento, toda essa escassez é que ela vem ficando para trás na tua vida. Você tem resistido, você tem vencido, você tem conseguido. E agora também você precisa aqui, vencer as suas inseguranças para que você consiga. Se você está vivendo uma fase de sobrevivência, a Padilha vem me mostrando aqui que a espiritualidade vai te trazer uma força emocional para que você saia desse vazio. É claramente a saída desse vazio, o que eu estou vendo aqui nessa leitura. E você realmente está saindo. E eu olhei aqui para essa carta, você está vendo aqui que tem alguém de cabeça baixa, né? E tá vendo aqui, por mais que tenha alguém que também precisa de ajuda, esse é alguém que está tentando te ajudar de alguma forma. Tá vendo aqui que ele tá com as muletinhas aqui, como se ele também estivesse precisando de ajuda, mas também tá seguindo com você, tá indo com você. Tá tentando te ajudar de alguma forma. Tá tentando de alguma forma sair desse buraco que você tá, que vocês estão, até poderia falar isso aqui. O 5 de ouros, que é uma carta que ela fala de escassez muitas vezes, ela vem falando que esse ciclo e que essa fase de escassez, ela vem se finalizando. E mais uma vez a Padilha pede para eu te avisar. Você já recebeu muitos indícios de que esse ciclo que você está vivendo, ele já se encerrou, tá? Você já recebeu. Se você continuar insistindo nesse ciclo, continua aqui, no cansaço, continua aqui no esgotamento, continua aqui, né, com as suas emoções sendo muito mexidas, sendo muito trabalhadas. E aí é importante que você entenda, mais uma vez, aqui a Padilha traz na minha mente. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Assim como você está resolvendo aqui karmicamente muitas situações da sua vida, deixa que outras pessoas resolvam da vida delas também. Tá? Você não é responsável pelo que as pessoas fazem, pelo que as pessoas falam e como pela forma que elas conduzem a vida delas. Para alguns de vocês pode ressoar para a família, como eu falei. Se de repente tem alguém que você gostaria de ajudar da sua família e você não consegue, deixa que cada um busque a sua própria ajuda. Tá? Se alguém errou
que receba e que colha o que plantou. Se alguém passou pela tua vida e destruiu a tua vida e você sente que emocionalmente destruiu a tua vida, entrega aqui na mão da espiritualidade, da justiça, para que essa pessoa também ela possa de alguma forma entender os erros dela lá na frente e consertar os próprios erros dela. Mas aqui a Padilha vem falando com você sobre um recomeço e sobre um começo. E aí a carta do Sol. A carta do Sol ela aparece aqui nessa leitura trazendo muita vitória, trazendo muita felicidade, muita clareza, e até mesmo eu posso olhar para cá, junto com todas essas outras cartas, eu enxergo muita libertação. Tá? A tua autoestima que ela começa a se levantar, você começa a se encontrar com você mesmo, tem sucesso chegando na tua vida, sucesso para alguns de vocês, aí cada um também precisa adaptar para sua vida. O que é sucesso para você? Para alguns sucesso é morar no interior, para alguns sucesso é voltar para a terra natal, para outro sucesso é uma mudança de país, para outro sucesso seria, sei lá, trabalhar com a internet e poder dar certo também. Tá? Então cada um precisa entender o que é sucesso. O que é sucesso para você na fase que você está vivendo? É poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? É isso aqui também? Então pode ser que está chegando. Pai já vem me mostrando que esse sol vem trazendo sucesso de alguma forma na tua vida, nos teus caminhos. Energia muito renovada. É mais ou menos assim, já ficou naquele sol das 10 da manhã, aquele sol que não queima, que é gostoso e que renova a nossa força, que renova a nossa energia. Essa energia que eu estou vendo aqui com essa carta. Uma energia que ela vai trazer prosperidade, que ela vai trazer alegria, e alegria verdadeira, tá? Se você de repente está de alguma forma procurando e buscando alegria verdadeira, ela vem chegando aqui na tua vida. Mas é inevitável que você precisa soltar o teu passado, tá? Esse 5 de copas aqui, ele vem falando isso aqui. O teu passado, ele precisa ser soltado. Existem coisas que são karma, acontecem com a gente não tem como evitar. Tá? Mas depois que eles passam, depois que eles são feitos, a gente precisa seguir de alguma forma. Os erros que a gente comete precisam seguir de alguma forma. Eu, gente, vou até falar um pouquinho sobre mim aqui para vocês, porque me enxergo muito aqui nessa leitura. Muitas vezes lá atrás, principalmente quando eu vim morar aqui fora do país, eu errei muito com a questão financeira. E isso me atrapalhou muito na minha vida, isso fez com que eu não tivesse conseguido tomar outras decisões. Como vocês sabem, eu até estou querendo voltar a morar no Brasil, estou tentando fazer com que isso que aconteça. Mas está sendo bem difícil, até mesmo pela questão financeira, porque eu errei muito. E eu me cobrei demais, sabe? Até por tentar ajudar outras pessoas também. Enfim, acabou me trazendo um peso muito grande na minha vida, que fez com que eu atrasasse muitos anos do meu processo. Mas depois que eu consegui resolver comigo mesmo essa questão, e que eu deixei no passado os meus erros financeiros, o quanto que eu perdi, o quanto que eu investi errado, e que eu comecei a seguir minha vida, hoje em dia eu consigo tomar decisões muito mais acertadas referentes a isso. E aí até consigo fazer com que as coisas fluam e funcionem. Tá? Então, de repente, é só um exemplo que eu estou te dando. Você adapta aí na sua vida com o que ressoa para você. Mas só para que você entenda que a gente precisa encerrar certos assuntos e deixar eles para trás, deixar eles no passado. Tá? Nem toda consequência das nossas atitudes a gente precisa arrastar com a gente pro resto da nossa vida. Porque senão a gente não vive realmente. E o Pajem de Paus encerrando aqui essa primeira parte da leitura, tá? Lembrando vocês que eu ainda venho com baralho cigano. Mas o Pajem, ele vem trazendo novidades. Ele vem trazendo muito mais entusiasmo chegando aqui na tua vida. É uma fase, é um momento que ali com o 5 de copas e com o 4 de copas, que talvez você não esteja realmente conseguindo enxergar. Mas a Padilha fala que uma pausa vai ser necessário para que você realmente consiga aqui levantar a tua força, levantar a tua energia e ter um recomeço muito mais leve, com muito mais entusiasmo. Tem mensagens muito positivas chegando aqui para você também. A tua criatividade, ela vem, como é que eu posso falar? Ela vem se aguçando muito mais aqui na tua vida. Mas é necessário, mais uma vez eu olho para o Pajem, eu vejo a palavra começar. Sabe? Então talvez exigindo aqui de você coragem. Coragem para começar, coragem para algo novo que vem surgindo aqui na tua vida. Tem novas oportunidades chegando para você, tá? Nada que referente a passado, nada que referente a você voltar para a vida que você vivia de alguma forma. Se essa vida que você vivia ela não te fazia bem, se essa vida que você vivia ela não te fez bem, agora você tem aqui o direito espiritualmente de seguir por novos caminhos, de seguir para algo novo. O que foi, o que passou, mas o Pajem de Paus ele vem trazendo aqui novas oportunidades.
E aí ele trouxe novas oportunidades já junto com a carta da temperança e junto com a carta da justiça também, tá? Então essas suas novas oportunidades é que elas vão te trazer muito mais equilíbrio, muito mais calmaria, muito mais certeza dentro do teu coração. Gente, uma leitura muito intensa e muito profunda tá chegando aqui. E posso até falar para vocês, agradeço Maria Padilha, porque me sinto tocado por essa leitura aqui também, porque me sinto, de alguma forma, como se ela estivesse aqui me trazendo respostas também para minha vida, tá? Acho maravilhoso quando a Padilha fala com vocês e fala comigo também, através das leituras. Eu até já falei aqui em alguns vídeos, raramente eu abro carta para mim mesmo. Sempre que eu preciso, eu tento procurar alguém da minha confiança. O que é raro também acontecer uma vez por ano, a cada 2 anos. E raramente eu abro carta para mim também. Mas quando a leitura, às vezes, aqui ela vem falando, eu sempre deixo a Padilha muito à vontade para trazer a leitura com o tema que ela quer. Tá? E quando a leitura Padilha flui, às vezes ressoa para mim também, tá, gente? Como essa, por exemplo. Bom, vamos lá, Padilha. Eu preciso agora de 5 cartas do baralho cigano, de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, peço um pouquinho de paciência para vocês se a leitura ficar longa. Mas é necessário, tá? Quando a espiritualidade quer falar, a gente precisa entender. Tem novas oportunidades, é que eu não vejo nada de velho aqui na tua vida, não vejo nada de antigo, não vejo nada de passado, tá? Pensa bem certinho aí sobre passado para que você não queira voltar para situações aí que não te fazem bem realmente. Você tem o direito do novo, você tem o direito de seguir em frente. A carta é do jardim. Lembra que eu te falei aqui de pessoas novas chegando aqui na tua vida, de novos contatos, novas amizades, pessoas te ajudando e de uma forma muito mais verdadeira. A carta do jardim, ela realmente fala de uma vida social, tá? Ela realmente fala de coisas novas, de diversão, ela fala de alegria, ela fala de pessoas sinceras. E é exatamente o que vem chegando aqui para você. Vem chegando um novo ciclo de amizades, vem chegando pessoas novas. Sabe assim aquela vontade que muitas vezes a gente tem na vida assim de apagar todos os contatos e zerar e recomeçar? É basicamente o que está acontecendo aqui com você. Você está tendo essa chance, essa nova oportunidade. Aqui onde surgem, onde aparecem novos contatos, novas pessoas. E até mesmo se você parar para observar na tua vida, já existem muitas outras novas pessoas se comunicando com você. Muito mais do que pessoas velhas de ciclos velhos, tá? E que elas vão se afastando e que vão saindo da tua vida. Essa semana eu até fiz um ritual que eu sempre falo pra vocês aqui no meu canal. Se tivesse aqui perto de mim, eu até ia mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer esse ritual uma vez por ano, a cada 6 meses, dependendo da minha necessidade, daquilo que eu sinto. Que é o ritual do vinagre. Eu falo muito dele aqui no canal porque é um ritual poderoso. Eu até fiz aqui, coloquei o nome de várias pessoas da minha vida, eu coloquei dentro, para que fiquem para trás, para que fiquem no passado. E que eu encontre o novo, sabe? Que eu encontre amizades novas. E basicamente, se você quiser, faça esse ritual também. Pega um potinho, coloca vinagre dentro, coloca o nome das pessoas que você quer deixar para trás, que você quer tirar as mágoas, sabe assim, que você quer realmente que fiquem no passado, para que você possa seguir em frente. Porque o que tem aqui para você são novidades. E a carta do jardim, ela traz essas novidades muito sinceras, muito frescas. Olha aqui, ó, paz, o lírio. É realmente paz o que está chegando aqui na tua vida. Tem muita maturidade também, tem muita harmonia nesse novo ciclo, nessa nova fase. É uma fase que onde você entendeu muitas coisas, você compreendeu muitas coisas, você viveu já muitas coisas também, independente da tua idade, tá? Mesmo que você seja alguém jovem. Por mais que você seja jovem, tem um espírito muito velho. Tá? Você tem um espírito muito velho. Eu não tô falando de idade, tô falando velho assim de realmente de tempo, assim, de encarnações. Realmente um espírito muito maduro. Um espírito muito, muito evoluído, muito espiritualmente evoluído. Tão evoluído que você consegue entender tudo que eu tô te falando aqui nessa leitura. Você consegue entender. E aí vem chegando paz aqui no teu caminho, vem chegando novos horizontes, tá? Eu até poderia falar isso aqui, ó. Tudo que vem chegando para você é novo e que vai de alguma forma te trazer muito leveza. Mas, como eu te falei, te pede coragem de alguma forma. Existe coragem. E pra gente encerrar um ciclo, aqui ó, Carta dos Caminhos. E pra gente encerrar um ciclo, pra gente poder ir para um novo ciclo, até mesmo que a Carta dos Caminhos, né? Pra gente poder seguir uma nova direção exige realmente coragem. E a tua leitura, de alguma forma, que ela tá te pedindo coragem, tá? Coragem para encerrar o que você não tá conseguindo, coragem para você resolver o que você precisa ser resolvido e para que você siga em frente aqui por novos caminhos que já estão te aparecendo. Esses caminhos eles já estão te aparecendo. A espiritualidade ela até vem me mostrando que isso aqui já não é de hoje, tá? Pode ser que você esteja ainda preso a algum tipo de ciclo,
talvez por muita culpa interna, por internalização daquilo que você viveu, e você precisa soltar, você precisa deixar ir, você precisa deixar fluir, para que os novos caminhos aqui, eles te direcionem de uma forma muito melhor. Lembra até que eu te falei lá atrás, decisões muito mais maduras, muito mais certeiras, muito mais assertivas, e que você de alguma forma consiga até mesmo tomar decisões e escolhas muito mais acertadas. Observa bem as alternativas que você tem, porque eu olho para cá e eu vejo aqui que tem 2 caminhos. Vocês conseguem ver aqui, ó, tem 2 caminhos. Então observe bem as alternativas que vocês têm, para que você entenda a paz que você precisa, a paz que você quer seguir, a forma como você quer seguir. Olha aqui a carta do cão. Prosperidade. Gente, tá lindo, hein? Tá lindo aqui essa segunda parte da leitura de vocês, aqui com o baralho cigano. Carta do cão, né, que fala tanto sobre fidelidade, tanto sobre amizade, sobre lealdade. E mais uma vez eu até posso falar aqui apoio também. Essa carta aqui do cão, muitas vezes ela fala sobre apoio. Você tem pessoas ao teu lado que te apoiam. Observa quem são essas pessoas. Por mais que você possa até me dizer assim, eu posso contar no dedo, mas tem, tá? E se você tá se sentindo muito sozinho, a partir fala que vai surgir pessoas aqui que entram na tua vida para te ajudar. E eu espero que você creia. Gente, eu creio muito, por mais que isso aqui são leituras gerais no YouTube, eu entendo isso e para muita gente causa desconfiança realmente. Eu não me escondo, tá? Se vocês quiserem ver quem que eu sou, me sigam lá no Instagram, tem foto minha, tem tudo, eu apareço. Eu só não apareço aqui nos vídeos porque eu trabalho muitas horas e realmente ficar arrumando cabelo, sabe, se preparando para gravação, não é comigo. Eu prefiro 1000 vezes aqui, ó, mensagem concentrada. Então só por isso que eu não apareço, tá? Mas podem ter certeza que se vocês quiserem me ver, tem até que na minha página de publicações tem foto minha também, e lá no Instagram tem foto minha também. Porque assim, ó, eu faço esse conteúdo aqui com muita fé, eu faço esse conteúdo aqui com muito carinho. Porque quando eu decidi gravar, eu já tinha pensado em gravar muitas vezes, em vários anos lá atrás, tá? Já pensei várias vezes em fazer canal pro YouTube. Mas muitas vezes pessoas falavam pra mim que era palhaçada, que isso aqui não, sabe, que não funcionava, enfim, cada um tem uma opinião. Só que através de alguns outros canais aqui do YouTube, quando eu decidi gravar, eu assisti algumas leituras de tarô e elas bateram pra mim fortemente. E a partir do momento que aquelas leituras bateram pra mim fortemente, eu entendi que a espiritualidade, quando quer, ela traz a mensagem. E eu não sou de assistir canais de tarô, tá? Eu não assisto, até porque eu tenho o meu, eu gravo o meu, já me consome muito tempo. Mas vira e mexe eu esbarro com algum tipo de leitura e meu coração sente que eu devo abrir. Eu abro e realmente a mensagem ressoa pra mim. Então eu creio muito na espiritualidade, eu creio muito que a espiritualidade ela trabalha assim. Até mesmo quando a gente, às vezes, perto da gente não tem nenhum tarólogo da nossa confiança, sabe? Alguém que a gente possa encontrar e buscar aquela pessoa para encontrar respostas. Então, através dos vídeos, a espiritualidade fala. E aqui a espiritualidade, ela tá te dizendo que ela está te vendo, que ela está te enxergando, que ela está te apoiando, que ela está te escutando. E ela também está colocando pessoas aqui para que te apoiem. Pessoas leais, pessoas que realmente sejam amizades. E eu vejo aqui que, falando aqui, tá? Não tô nem falando sobre relacionamento. Tá, gente? Aqui nessa leitura não é nem sobre o lado amoroso. Pode ser que para alguns de vocês apareça alguém do teu lado amoroso, sim, que seja totalmente como estou descrevendo aqui nessa leitura, mas é algo muito mais ligado com amizades, tá? É algo muito mais ligado com ciclos novos, ciclos que te tiram realmente da solidão. E a carta da âncora, que te trazem estabilidade também de alguma forma. Tem muita estabilidade chegando aqui nessa tua nova fase. E posso até falar que você também criando raízes, tá? A carta da âncora, ela fala muitas vezes sobre essa estabilidade aqui, sobre a gente poder, de alguma forma, criar raízes e permanências. Esse novo ciclo que você vai seguir, esse novo caminho aqui que você vai seguir, de alguma forma ele também vai te trazer permanência, de alguma forma ele também vai te trazer estabilidade. Pode ser que você esteja com medo aqui de seguir uma nova direção, de seguir um novo caminho, de deixar pessoas para trás, mas ele vai te trazer também aqui estabilidade, e eu vejo muito a palavra permanência aqui nessa leitura. Como se você encontrasse estabilidade, como se você encontrasse muita segurança. E olha, gente, tô virando as cartas aqui junto com vocês, tá? Não tem edição de corte aqui nos meus vídeos, vocês estão vendo que não tem nenhuma carta negativa aqui, não tem nenhuma carta aqui que a espiritualidade ela vem te colocando medo ou te colocando dúvida, muito pelo contrário. Tem muita certeza em todas as palavras que estão sendo faladas aqui. As únicas cartas negativas que tem aqui nessa leitura são aqui, ó, o teu apego
e o teu cansaço. Existe apego aqui no passado, existe apego em coisas que você já viveu, em coisas que aconteceram, e o cansaço aqui que não estão te fazendo enxergar novas oportunidades, novas visões, novas ideias, novos lugares, novas pessoas, tá? Mas o que eu sei te falar é que o lugar que você está realmente já não cabe mais você. Para alguns de vocês pode até ressoar como uma mudança de cidade, de estado, de país. Para outros de vocês pode ressoar como uma mudança de emprego. Outros de vocês um relacionamento que talvez você está dentro dele, mas não está conseguindo ter força para se libertar desse relacionamento. Para outros de vocês pode até estar se referindo a que alguém que tenha passado pela tua vida, alguém do passado, algum caso amoroso, que não seja necessariamente casamento ou relacionamento, mas alguém que você tenha se envolvido amorosamente aí, que você está preso ou presa a essa pessoa, esperando de alguma forma que essa pessoa volte, tá? Esperando de alguma forma que essa pessoa tome algum tipo de partido, de posição, enquanto isso a tua vida tá parada. E aí a Padilha fala que o desapego é necessário vencer nesse momento, tá? Tudo que você viveu até agora é kármico, tudo que você viveu até agora foi necessário na tua vida, mas agora é a fase da gente romper essa corrente, é fase da gente conseguir deixar para trás tudo que tem que ser necessário deixar para trás. Você já teve coragem já de vencer muitas barreiras, você já teve coragem já de romper muitos cadeados, mas agora a gente precisa seguir em frente, tá bom? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava com essa leitura, ela ficou longa, ficou maravilhosa, eu te peço que fique só mais um pouquinho aqui comigo, só para dar um recadinho no final do vídeo. Gente, se vocês gostaram das minhas leituras, se você gosta do meu canal, não deixa de se inscrever. Eu tenho minha meta é chegar em 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. Conto muito com vocês para me dar esse presente, tá bom? E se vocês têm condição, se querem contribuir para o meu canal, eu pretendo muito voltar a morar no Brasil, espero que dê certo esse meu plano, tô vendo aqui como é que as coisas vão acontecer. Para que eu volte a morar no Brasil, eu preciso fazer o meu estúdio de gravação, minha sala de atendimento. Então, todo e qualquer valor também que vocês puderem doar para o meu canal vai ser muito bem-vindo. Então, eu te convido, te inscreve no meu botão de membros que tem aqui embaixo. Tem 2 valores bem acessíveis, eu coloquei 2 valores bem baixinhos para que possam contribuir. Ou se vocês não querem, na descrição do meu vídeo tem o Live Pix, que basta clicar ali também para fazer doação. Ou então aqui na tela tem o Pix, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave. Todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo, tá, gente? Eu moro na Alemanha, mas eu não sou rico não, tenho que trabalhar muito, trabalho muitas horas para conseguir. E para que eu possa organizar meu estúdio de gravação, para que eu possa realmente poder viver do canal e dessa forma até mesmo abrir a agenda para atender outras pessoas. É muito importante que o canal ele cresça e que eu possa também viver com ele, tá? Então, se vocês querem fazer parte da minha história, se vocês querem ajudar a minha missão aqui de alguma forma, eu conto muito com a doação de vocês. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo. E lembrando todos também que as pessoas que doam, que contribuem para o meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E esse caderno aqui eu sempre faço minhas rezas, faço minhas orações, e o nome de todos vocês ele tá aqui dentro para serem abençoados. Nada mais justo do que quem abençoa a minha vida eu poder retribuir de alguma forma, tá? E a forma que eu tenho de retribuir é essa aqui, ó, colocando o nome de vocês e fazendo meus pedidos, minhas rezas, para que Maria Padilha, assim como transformou a minha vida, assim como ela transformou a minha história, que ela possa transformar a história de vocês também. E lembrando que eu tô com um projeto de ir conhecer na Espanha o castelo onde tem a casa de banho de Maria Padilha e também a igreja com o túmulo dela. Se tudo der certo, se Deus quiser, em novembro estarei lá. E vou levar também esse caderno com o nome de vocês para fazer as minhas rezas e as minhas orações, tá bom? Gente, a leitura foi maravilhosa, eu deixo um beijo no coração de todos. Eu amei essa energia. Compartilhem bastante também o meu vídeo para que ele possa chegar em cada vez mais pessoas, tá bom? Conto muito com vocês e a gente se vê então amanhã, terça-feira, em mais uma leitura às 17 horas. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.